Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos indo para a nossa aula 7 do curso do Zero ao Trader Financiado para operar na mesa proprietária Apex Trader Funding. E nessa aula 7 vamos falar dos indicadores do calendário econômico. Já vou compartilhando a tela aqui com vocês. Provavelmente você que é um trader iniciante já deve ter ouvido falar dos indicadores econômicos que tem um, dois, três tourinhos para ser divulgados aí sempre por volta ali das 9h30, 10h30, quando os Estados Unidos não está em horário de verão, e dá um chacoalho no mercado, você acaba não sabendo interpretar, fica de fora. Alguns mentores recomendam a não operar essas notícias, porém é importante você entendê-las para aproveitar a movimentação em um dado momento, saber o que fazer no dia. E hoje você vai sair dessa aula com conhecimento agregado para saber quando operar, né, nessas notícias, interpretá-las de acordo com o contexto macroeconômico, com a política monetária atual do Fed e assim por diante. Eu tenho uma planilha aqui que eu consolido todas essas informações do calendário econômico para fazer análise macroeconômica. Então, calendário econômico é esse site aqui do Invest, né? Tem outros sites que também tem a relação das notícias que tá para sair no dia, mas a maioria dos traders utilizam esse site. Vou até deixar aqui nos comentários o link, caso você seja um trader super iniciante e não conheça, beleza? Então vamos voltar aqui para a planilha para o entendimento da aula. Quais são os dados primordiais da economia americana que impacta o mundo inteiro? São os dados de emprego, que é o ADP, né? É o índice de emprego privado. Eu tenho um hiperlink que já abre direto para eu ver o dado. É a variação de empregos privados não agrícolas. Então, quantos empregos foram gerados no mês? No último mês, né, 5 de março, foram geradas 77 mil vagas, bem abaixo do dado anterior, um mês atrás, que foi divulgado 183 mil vagas. Já adianto que, no momento em que gravo essa aula, há uma expectativa, né, do mercado de que a economia americana está arrefecendo, entrando numa pré-recessão diante desses dados econômicos mais fracos que vem saindo. Tanto é que faz 4 semanas que o índice S&P e Nasdaq vem caindo. E por outro lado, também outros problemas ali com as medidas de Donald Trump, problemas geopolíticos, também estão contribuindo para essas quedas. Mas voltando aqui para a aula, que é o foco, outro dado de emprego, mais importante até que o ADP, é o payroll, né? Relatório de empregos não agrícolas. Esse sim sai toda primeira sexta-feira do mês e mostra a quantidade de vagas preenchidas aí na economia americana. O último dado veio em 151 mil vagas preenchidas, um pouco acima do anterior, que foi 125 mil. Só vou conferir se esse dado está correto aqui, clicando no link. Veio acima do anterior. Está demorando um pouquinho para carregar. 151 mil, eram esperados 159 mil. O mercado projetava um pouco mais, mas veio um pouco menos. E o anterior foi divulgado 143 mil e foi revisado para baixo. Foi revisado para 125 mil, veio a menos. Então essas revisões também são importantes. Ou seja, o mercado já está com uma expectativa de que a economia americana está entrando numa recessão. Aí sai um dado com uma projeção que tinha projetado 159 mil vagas, veio 151, já abaixo do que o mercado projetou. E o anterior, que eram 143 mil vagas, revisou-se, né? Recalculando as informações, revisou-se que vieram a 20 mil vagas a menos ainda. Aí o mercado, né, viu que realmente
tem alguma coisa errada com a economia americana, estão fechando postos de trabalho. E nesse dia não lembro muito bem, mas acredito que o mercado deu uma derretida. Então, saber interpretar essas informações é de suma importância. Então, o dado veio abaixo do projetado e o anterior revisado para baixo. Diante de uma política monetária atual do Fed, que está, vamos dizer assim, semi-contracionista, porque ele está mantendo os juros alto, né, em 4,25%, 4,5% por mais algum tempo, para ver se a inflação dá uma arrefecida, porque a inflação nos Estados Unidos está persistente há algum tempo, né, fora da banda da meta dos 2%, tanto é que está aqui, ó, está em 3,1%, o último dado divulgado. O Fed tem um objetivo de convergir essa inflação para 2%, está um pouco difícil, porque a inflação núcleo, que exclui bens voláteis, né, que é gasolina, petróleo, diesel, não sai da faixa ali dos 3%. Já faz alguns meses que fica girando ali em torno de 3,3, 3,2. O último dado que saiu 3,1. E o objetivo do Fed é trazer essa inflação para 2%. Tá difícil. Então, a vida do Jerome Powell, né, presidente do Fed, não está fácil para ajustar a política monetária, para não retrair a economia americana, mas ao mesmo tempo não perder ali o controle da inflação, ainda mais com as medidas de Donald Trump tarifando os outros países, né, que acabam prejudicando toda a cadeia de suprimentos global, precisa repassar o preço do produto ao consumidor, gerando aí uma inflação, né, nos preços dos produtos, que gera a inflação aqui no indicador também. Então, fazendo essa pré-análise, já pegando aí a leitura do cenário como deve ser feita, o ganho médio por hora trabalhada, que também sai no dia do payroll, também é importante. Quanto está pagando a mais ou a menos para o trabalhador americano? Um trabalhador ganhando mais, consome mais, pode gerar mais inflação. Taxa de desemprego também gira ali em torno de 4%, 4,1%, 4% estável, né? JOLTS é um dado que sai também mensalmente, mas em outro dia, diferente do payroll, é o número de vagas de empregos anunciadas, né, não preenchidas. É de suma importância também. Demonstra se o empregador americano está com vagas abertas contratando ou se tem poucas, né, vagas no mês abertas para serem preenchidas. O último JOLTS veio algo em torno de 7.740.000 vagas abertas, um pouco abaixo do anterior, que foi 7.508.000. Aqui a inflação já deu uma prévia, né? Sai o núcleo mensal, não costuma variar muito, é 0,1, 0,2 para cima ou para baixo. Veio uma inflação menor, indicando menor consumo na economia americana, no último dado aqui de março, ante 0,4 do mês anterior. A inflação núcleo 3,1. E tem um outro indicador de inflação, que é o PCE, o dito preferido do Fed, que ele calcula o consumo das famílias. Clicando aqui no link, tem a sigla completa. Núcleo do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal. Então, é um indicador de inflação que mede o consumo pessoal aí das famílias. E ele acompanha também o IPC, né? Quando a inflação tradicional, que vamos dizer assim, vem mais baixa, o IPCE também, e vice-versa. Ainda não saiu desse mês, deve vir mais baixo do que esperado, dando mais pistas aí de uma recessão na economia americana. E, ao mesmo tempo, sinaliza ao Fed que ele pode, né,
cortar juros na próxima reunião ou na reunião de junho para estimular um pouco a economia e não deixar, né, que a economia entra numa estagflação, que é uma economia que não cresce, mas com uma inflação persistente. Também há indícios de que isso venha a ocorrer. IPP é outro indicador importante de inflação, só que é uma inflação ao produtor, para quem produz. O produtor, né, na hora de comprar os insumos, está enfrentando preços mais caros ou mais baratos. O indicador de inflação IPP é o que vai demonstrar isso. No mês de março, a inflação ao produtor veio mais suave, ó, menos 0,1, antes 0,5 no mês anterior. No dado anual, 3,4, ou seja, o produtor está enfrentando menos inflação para produzir seus produtos. Isso, de certa forma, é bom, né? O repasse ao consumidor final tende a ser menor. Aí outros dados de atividades secundários aqui, mas não menos importante, é a produção industrial dos Estados Unidos, deu 0,7 no mês anterior. Deixa eu dar uma maximizada aqui, não sei se está bom a visualização. Tem o dado mensal e o anual. As vendas no varejo, como é que estão? Também é importante. No mês anterior veio menos 1,2, já nesse mês veio estável. O PMI, que é meio que um índice de confiança ali dos empresários, né? Se está acima de 50, índice de atividade dos gerentes de compras. Está acima de 50, indica uma atividade econômica boa. Está abaixo de 50, indica um pessimismo. Aí tem o PMI industrial e o de serviços. O industrial, vamos dizer assim, tem menos importância que o de serviços, que o setor de serviços movimenta bem a economia, né? Se esse PMI vem muito abaixo, pode estressar os mercados no dia que é divulgado. Ele tem gerado em torno ali de 51, 56. O último veio 51, ou seja, 5, 6 pontos abaixo do anterior. Deve ter chacoalhado as bolsas para baixo aí. Outra pista que deu para a recessão americana. Aí tem um PMI ISM não manufatura, também da indústria. Veio estável em 53 ainda. A balança comercial dos Estados Unidos. Quanto mais negativa, quer dizer que os Estados Unidos está importando bens de consumo do mundo. Enquanto menos negativa, quer dizer que os Estados Unidos não está comprando tanto do mundo. E a última veio muito mais negativa que a anterior, né? 131 bilhões negativa em relação aos 98 bilhões do mês anterior, indicando que os Estados Unidos consumiu bastante aí. Mas, né, com as medidas protecionistas de Trump, ele quer que o produtor americano, né, tenha maior espaço na economia interna. Tem que observar esse dado aqui, se a balança comercial venha a ficar cada vez menos negativa durante o mandato de Trump. Isso significa que a economia americana está se auto alimentando, vamos dizer assim. O próprio produtor americano está fornecendo para o consumidor americano, comprando menos do mundo. Esse é um dos objetivos de Donald Trump com as suas medidas tarifárias contra a China, contra o Canadá, o México e todos os países do mundo. Vamos ver, né? Outros indicadores importantes são relacionados à confiança do consumidor. Temos dois, que é o confiança do consumidor da Universidade de Michigan. Esse indicador, quanto menor, né, quer dizer que o consumidor está menos confiante na economia americana, está pensando em poupar dinheiro, consumindo menos. O anterior veio 54, o desse mês veio 54,2, ante 64 no mês anterior, ou seja, consumidor menos confiante na economia americana. E tem o confiança do consumidor da Conference Board,
Desse mês ainda não saiu, mas o anterior ficou em 98,3. Ou seja, esse aqui, até 90, o consumidor está confiante ali na economia, no sentido de achando a economia estável, até que não está ruim. Mas abaixo de 90 já indica um pessimismo. São consultadas 5 mil famílias, né, sobre um questionário, né, tipo um IBGE, sobre a situação econômica do país, o que o consumidor está achando, e através, né, das perguntas e respostas, eles traçam aqui um perfil, um índice, para uma pontuação, na verdade, para indicar a confiança do consumidor na economia americana. Aí eu tenho alguns gráficos aqui que eu gosto de utilizar para relacionar o payroll e a inflação. Então aqui a linha laranja indica a inflação, né? É a inflação mesmo. E os postos, a quantidade de vagas, né, preenchidas, que é o payroll, essas barras azuis. Então, aqui a inflação persistente, né? Caiu um pouco, subiu, caiu um pouco, depois derreteu. E ao mesmo tempo, as vagas de emprego um pouco volátil. Teve um mês que veio super baixo aqui, ninguém entendeu. Acredita-se que foi eventos climáticos que fez com que os empreendedores contratassem menos, né? Eventos ali de furacões que ocorreram no mês de novembro de 2024. Seria até bom expurgar esse dado aqui, não reflete muito a realidade. Essa linha aqui ficou meio que estável, né? Desses meses de julho a novembro. Mas de janeiro para cá, realmente as vagas de trabalho veio caindo e a inflação acompanhando, né? Menos emprego, menos consumo, menos inflação. São diretamente proporcionais. Mesma coisa com o PCE aqui, tá até mais bonito, né? O PCE indicando um consumo pessoal maior, uma inflação persistente, subindo. Pode ver que as escadinhas de emprego acompanham. E à medida que surgiram menos vagas preenchidas, o PCE também caiu junto. Ele acompanha melhor o indicador do payroll, né? Mais coladinho aqui. E a mesma coisa com o JOLTS, que já significa não vagas preenchidas, né? Mas vagas abertas no mercado de trabalho. Aqui mais ou menos estável, né? E de janeiro para cá, o empreendedor americano está contratando menos. E qual que é o insight aqui? Se fevereiro e março estão indicando aqui menos vagas de emprego abertas, provavelmente os payrolls, né, dos meses seguintes tendem a vir menores. Você está contratando menos, então vagas preenchidas lá na frente serão menores também, né? Vamos fazer uma correlação aqui. Tem que até colocar um gráfico desse. Agora que eu pensei. Aqui o de outros de julho, uma barra maior de vagas. Julho, uma barra menor. Parece que não tem muita relação. Ou talvez o efeito, né? 2, 3 meses depois, porque essa barra tá grande aqui e essas duas barras ficaram maior aqui, setembro e outubro. Teria que fazer um gráfico para observar melhor esse dado. As vagas preenchidas agora podem refletir no payroll ainda daqui 2 meses. Mas depois a gente volta aí a discutir esse assunto. Qual que é a relação desses indicadores econômicos, a leitura que se deve fazer para interpretar a política monetária do Fed? Depende. Hoje, até um ano atrás, o Fed estava com uma política econômica contracionista, porque essa inflação aqui
dos Estados Unidos estavam altas, né? Acho que estavam até 4% no ano de 2023. E o Fed precisou de aumentar juros até 5,25, 5,5, se eu não me engano. E mantê-lo alto por mais tempo para retrair a economia. Então, a cada dado que saía no calendário econômico, de emprego, né, de inflação, a interpretação era inversa. O bom era ruim e o ruim era bom. O que isso quer dizer? Se o payroll viesse fraco, era interpretado como bom. Por quê? Um payroll fraco indica que o Fed precisa cortar os juros para não retrair demais a economia. Mesma coisa, né, para o ganho por média, o ganho por hora trabalhada, uma taxa de desemprego alta, vagas de emprego muito baixas abertas no mercado de trabalho. Esses são os efeitos de uma taxa de juros americana alta, uma retração na economia. Então, se viam dados muito fracos, ou seja, ruins, eram interpretados como bons, porque indicava que o Fed teria que tomar uma ação, né, de corte de juros no futuro para evitar a retração econômica. Aí o que fazia? O que acontecia? As bolsas subiam. Índice S&P, Nasdaq disparavam. Então, quem é iniciante, né, acaba não entendendo. Poxa, o dado veio ruim, mas a bolsa subiu. Mas porque o pensamento, a ótica tem que ser com base na política monetária do que o Fed está no momento. Agora, supondo que as taxas de juros estão baixas, economia expansionista e os dados vêm muito acima do esperado, né? Vagas muito fortes. Aí preocupa, porque isso é muito emprego na praça, muitas vagas de emprego aberta, acende o temor da inflação no Fed, que ele pode interpretar, essa atividade econômica está muito forte, pode subir muito a inflação, perder o valor do dólar, né, diminuir com a inflação, a gente vai ter que estudar uma possibilidade de subir juros. Aí as bolsas, a interpretação também é inversa, as bolsas tendem a cair, porque isso dá sinais de que o Fed vai ter que subir juros, retrair a economia, e o dado vem bom, mas as bolsas caem, entendeu? E há cenários em que o bom é bom e o ruim é ruim. Ou seja, a atividade econômica está equilibrada, tem dados de emprego bons, mas não ao ponto de acender um temor ali de inflacionário, e as bolsas sobem mesmo com o payroll vindo dentro das expectativas, mais alto do que esperado, em linha ali com o projetado, enfim. Então tudo isso tem que ser levado em conta, tem que estar por dentro do contexto que está acontecendo, somar com vários outros fatores para a tomada de decisão. E quando você não consegue interpretar o dado, o melhor a fazer é não entrar em uma operação na hora que o dado saiu, esperar o mercado digerir. Às vezes isso acontece, nem o mercado sabe o que fazer, e esperar o mercado à vista e o fluxo mostrar a direção do mercado. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula aí de indicadores econômicos, para você ser um ótimo trader aí na Apex Funder, se tornar um trader patrocinado. Se você tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários e deixe um like também para ajudar o canal. Até a próxima!